Queridas irmãs e irmãos, vamos partilhar as Escrituras, vamos abrir a Palavra de Deus e juntos vamos buscar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite, instrução do Espírito do Senhor para nós, o que Ele quer dizer, eu tenho certeza absoluta que Ele tem algo a falar para os nossos corações. Uma coisa que sempre me chama a atenção é como as Escrituras, elas tantas vezes vão diretamente na nossa necessidade, no espaço da nossa vida que a gente carece mais de um toque especial de Deus. Nós cremos que a Bíblia não é apenas um livro, mas que a Bíblia é a revelação de Deus para a nossa vida a respeito da coisa mais importante que existe, daquilo e daquele que é mais importante que existe, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus falou que nós julgamos ter vida nas Escrituras porque são elas que testificam, que falam a respeito dele. Toda a Bíblia, ela é escrita para que a gente aprenda o pensamento de Deus a nosso respeito. E aquilo que que estabelece a nossa relação com Deus. Então nós vamos, antes de mais nada, curva nossas cabeças mais uma vez, no momento de oração. Quero pedir que você peça ao Senhor a luz do Espírito Santo, não só para você, para todos nós que estamos aqui, para que a gente possa ter essa experiência de abrirmos as Escrituras e juntos nela encontrarmos a palavra, a graça de Deus para a nossa vida. Então, curva essa cabeça, por favor, no silêncio do seu coração, fale com o Senhor que está presente aqui entre nós. Vamos orar. Santo e bondoso Deus, agradecemos ao Senhor pela bênção de podermos abrir a Tua Palavra e buscar nela ouvir a Tua voz. Sabemos que o Senhor tem algo a dizer para cada um dos nossos corações, nós que estamos aqui tão necessitados do Senhor, precisando de direção para a vida, precisando de respostas para as nossas indagações, precisando de fortalecimento para a nossa caminhada, precisando muitas vezes ajustar os nossos passos no Teu caminho. Por isso, ó Deus, nós nos aproximamos do Senhor submissos, humildes, pedindo Tua direção, pedindo a Tua graça, pedindo que o Senhor nos conduza juntos nessa caminhada em busca de Te conhecer melhor. Que Teu Espírito Santo nos dê a graça, a alegria de podermos ouvir a Sua voz, para que nossas vidas sejam fortalecidas no Teu caminho, para que nós nunca nos afastemos do Senhor e para que os nossos passos sejam cada vez mais firmes diante de Ti e na vida que o Senhor tem nos dado para viver e vivido ao nosso lado. Muito obrigado por isso. Revela a nós a Tua vontade, mostra-nos o Teu querer, mas sobretudo, opera nos nossos corações de maneira que quando a gente entenda a tua palavra, compreenda o Teu recado, a Tua mensagem, os nossos corações sejam também atraídos para vivermos aquilo que aprendemos, que ouvimos e aprendemos. Que a nossa vontade seja movida pelo Teu Santo Espírito para honrar o Teu nome, para glorificar o Senhor. Muito obrigado pela convicção que temos de que o Senhor é vivo, o Senhor é Deus atuante, é Deus presente em todas as nossas vidas, em cada uma das nossas experiências, o Senhor está presente. Nós te agradecemos e nos louvamos por isso. E por isso temos a certeza que esse momento não será diferente. O Senhor está presente e nós queremos te ouvir. Para a glória do Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A maioria de nós que estamos aqui, estivemos pela manhã. A maioria de nós, não todos, mas a maioria de nós estivemos. Então vamos a um exercício de memorização bíblica. Um exercício de memorização bíblica. Hoje pela manhã abrimos o nosso culto com aquela nossa leitura meditativa. A gente sempre faz, né, na maioria dos cultos. Hoje não fizemos porque vamos ter um momento de oração antes da ceia. Mas temos
vamos ter um momento de leitura meditativa de um versículo ou dois, sempre no início do culto. Você lembra qual foi o versículo de hoje, de manhã? Alguém lembra? Alguém lembra? Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Pelo menos no finalzinho você memoriza bem, não é? Este é o caminho, andai por ele. A voz de Deus dizendo para nós: este é o caminho, andai por ele. Agora a pergunta que não foi, de uma coisa que não foi falada pela manhã. Onde está esse versículo? Alguém sabe? Isaías 30, 21. Isaías 30, 21. Eu sei o que você sabe, Lojinha. Porque o regente do coral me perguntou aqui e falou para vocês? Não? Ah, pensei que o Geiel, o regente do nosso coral, veio aqui correndo. Qual é esse versículo, pastor? Porque por aquelas coincidências do Espírito Santo, encaixou direitinho com o hino que o coral abriu o culto, não é? Coisa boa. Mas esse versículo fala sobre o que especificamente? Não é o versículo da nossa reflexão de agora, mas ele fala sobre a mesma coisa que vamos conversar agora. Qual é o assunto? Sobre o que esse versículo fala? Não é uma pergunta retórica, não é para você responder. Fala sobre não é bem repreensão. Sobre não, ele nem fala para não se desviar, porque se você se desviar, sobre direção, sobre orientação, pelo fato de que Deus dirige a nossa vida, e de mais do que isso, de que mesmo quando os nossos caminhos estão desequilibrados, quando nós estamos mancando para um lado ou para o outro, Deus, por causa do seu grande amor por nós, não nos deixa afastar dele. Ele, com a sua voz poderosa, mas cheia de graça e de amor, vem e diz: meu filho, minha filha, esse é o caminho, ande por ele. E é uma experiência de um personagem bíblico, aliás, uma experiência que nós já lemos aqui muitas vezes, e que eu já preguei algumas vezes, é que eu queria destacar essa verdade, de como Deus faz isso, ou melhor, as circunstâncias e as condições em que Deus faz isso, em que Deus dirige a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre condições, sobre circunstâncias. Domingo que vem nós vamos falar sobre como é que Deus faz isso na prática da nossa vida de oração. A gente tem falado bastante sobre oração, foi o tema do nosso retiro de carnaval, e nós estamos conversando bastante sobre isso, porque entendemos que isso é muito importante, é central para a nossa vida, aquilo que é... Sem eco é melhor? Aquilo que é básico, que é fundamental para a vida de todo cristão, aquilo que a gente aprende lá, quando começa a caminhar com Cristo. Se a gente começou já na infância, a gente aprende a orar, a gente tem a certeza de que Deus nos ouve, e que a gente pode compartilhar com Ele as nossas questões de oração. Então, mas como é que a gente pode ouvir Deus? A gente vai falar um pouco mais no próximo domingo. Mas hoje eu queria pegar a experiência de um personagem muito conhecido na Bíblia, com uma história que é cheia de atalhos, uma vida cheia de curvas, algumas curvas bem sinuosas, bem perigosas, curvas que ele chega na beira do abismo, existencialmente falando, é claro, e é uma pessoa que marca muito, e com que a gente pode se identificar bastante, porque, como tantos outros personagens bíblicos, ele é apresentado para a gente como uma pessoa comum, como alguém que conheceu Deus e cuja história de ir conhecendo a Deus vai sendo contada na Bíblia. Esse personagem é Jacó. Jacó é alguém cujo desenrolar da história é contado no livro de Gênesis de uma forma muito minuciosa, inclusive mostrando os descaminhos, os erros, os tropeços de Jacó, aquele que é
compõe o trio dos patriarcas de Israel, aquele que entrou numa expressão que o próprio Deus passou a usar, quando veio se revelando depois da história dele. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu Deus do céu, literalmente, meu Deus do céu. Deus se identificar com alguém como Jacó, Deus se autodenominar como Deus de Abraão é relativamente fácil de entender. Porque Abraão, embora também a respeito dele serem mostradas as falhas, mas Abraão se destacou muito pela sua fé, ele é chamado de o pai da fé. Isaac, a história de Isaac é bem resumida na Bíblia, é bem sintetizada. Então é até um pouco difícil a gente ver muitas nuances do temperamento de Isaac, da personalidade de Isaac. Mas Jacó a gente conhece muito bem. Jacó a gente conhece muito bem. A gente sabe do cidadão complicado que ele foi. A gente sabe que ele foi alguém problemático desde o início. O episódio que nós vamos ler está entre os episódios mais conhecidos da vida de Jacó. Mas é um episódio muito importante para mostrar para a gente exatamente essa realidade, como Deus se aproxima de nós e nos dirige e nos guia, independente da circunstância, independente de quem nós sejamos. Então, estamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 28. Capítulo 28 do livro de Gênesis. E o texto é aquele sonho de Jacó, tão conhecido, talvez junto com o episódio em que Jacó luta com o anjo, né? Mais adiante essa história, talvez sejam os dois episódios mais conhecidos da história de Jacó. Então vamos ler do versículo 10 até o versículo 17 e nós vamos alternar a leitura, certo? Eu leio um versículo e você lê outro. Com bastante atenção. Falar assim, Gênesis 28, de 10 a 17. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora está habitada, eu já darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu sou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te referi. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. O momento em que Jacó está vivendo é um momento de alta tensão, um momento de grande problema para ele. Na verdade, a impressão que se tem quando se lê a história de Jacó é que até um dado momento da sua vida, incluindo este momento, né, ele era como tantas pessoas criadas numa família temente a Deus, mas que na verdade não tinha passado ainda por uma experiência de encontro pessoal transformador da sua vida. Assim foi comigo também. Eu fui criado numa família cristã, educado desde cedo no Evangelho, e nunca tive uma vida assim de Jacó, né? Nunca dei tanto problema com os meus pais.
como Jacó deu para os seus pais. Mas lá dentro de mim, lá dentro do meu coração mesmo, eu até os meus 14, 15 anos, não tive o meu encontro pessoal com Deus, aquele encontro que transforma a gente de dentro para fora. Até então o que eu tinha era um aprendizado de fora para dentro, coisa que me tinha sido dada, ensinada, e eu até acreditava, gostava, mas aquilo que mudou o rumo da minha vida, que me fez de verdade entender que eu não era dono de mim mesmo, mas que a minha vida era um presente de Deus e que Cristo tinha se entregue por mim, tinha se dado por mim, e que eu precisava de redenção, de ser perdoado dos meus pecados. Isso se deu no meio da minha adolescência, quase, né? No meio da minha adolescência, 14, 15 anos de idade. Fui criado numa família cristã. Jacó foi criado numa família temente a Deus, não cristã, porque Cristo não tinha vindo ainda, mas uma família temente a Deus, que conhecia Deus, com quem Deus tinha um relacionamento, uma aliança, tinha estabelecido um grau de relacionamento muito intenso. Deus tinha prometido para o seu avô, Abraão, que a partir dele se estabeleceria uma linhagem que seria uma grande bênção para todas as pessoas do mundo. Para todas as pessoas. Porque através desta fé, desta linhagem de fé, viria o Redentor, que é Jesus Cristo. Por isso, Deus diz a Abraão, tinha dito a Isaac, e repete aqui para Jacó a promessa que tinha feito ao seu avô e ao seu pai. Mas Jacó, na verdade, pensou que daí que ele conhecia Deus de ouvir falar. Como Jó fala lá no livro que ele escreveu, não é? O livro de Jó, no capítulo 42, depois de passar por toda aquela história de sofrimento e dificuldade, ele diz, embora fosse temente a Deus, Deus o amasse, ele, Jó, reconheceu que ele estava engatinhando na sua relação com Deus. Ele disse assim, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jacó era alguém assim, alguém que conhecia Deus de ouvir falar. Deus deixou fugindo de casa, indo para casa seus parentes em Arã. Na verdade, ele estava voltando para um lugar de onde o seu bisavô tinha saído. A gente diz que Abraão era de Ur dos caldeus. Na verdade, ele sai de Arã. Ele sai de Arã e vai para Ur. Então, o que Jacó está fazendo é fugir de casa, indo para a casa do seu tio Labão, porque tinha trapaceado quase todo mundo em casa. Tinha enganado seu irmão mais velho, Esaú, tinha roubado dele o direito de ser o primogênito. Roubado não, vamos dizer assim, não era roubo, né? Era um negócio que ele fez, um negócio esperto. Pegou a Esaú num momento de fraqueza, morto de fome, e negociou, eu lhe dou essa comida gostosa, está sentindo o cheiro, se você me passar o seu direito de ser o número 1, o número 2 da casa, o filho número 1. E assim fez. E quando Esaú percebeu a bobagem que tinha feito e a negociata que Jacó tinha pegado aqui no pé, ele fica indignado. Fica mais indignado ainda, letalmente indignado, quando Jacó engana o seu próprio pai, Isaac, já velho e cego, para roubar a bênção do pai, que era algo especial na cultura deles. A bênção do patriarca sobre o filho mais velho. Sobre o filho mais velho. Porque com o direito de primogenitura, Jacó tinha herdado uma quantidade maior de bens quando seu pai morresse. Mas a bênção da autoridade ainda estava sobre Esaú, que era o primogênito. Certamente, antes de morrer, Isaac abençoaria a Esaú. Só que Jacó faz um estratagema, a verdade é que foi usado pela mãe, né? Faz um estratagema, engana o seu pai que não enxergava mais e rouba também o direito, a bênção que o patriarca Isaac ia dar para
para Esaú. Isso foi a gota d'água. Esaú jura ao seu irmão de morte. Jura ao seu irmão de morte. E aí a sua mãe diz assim para Jacó: olha, vai embora, vai para casa do seu tio, porque aqui você não tem muito futuro. Então Jacó sai da sua casa fugido, debaixo de grande tensão, e se distancia, e a noite cai. É interessante que eu imagino que o clima da noite não estava só lá de fora de Jacó, mas estava dentro da alma dele também, porque essa conturbação, essa loucura de fugir de casa, de ter um irmão mais velho. E o irmão era bravo mesmo, né? Era feroz, ao seu encalço, jurado de morte, sem poder voltar para casa, sem poder ver o seu pai, sem poder ver a sua mãe, indo numa direção que possivelmente para ele, na concepção dele, não teria volta, porque ao voltar ele encontraria o seu irmão armado contra ele. Ele toma um rumo e em um determinado ponto ele para e exausto fisicamente, exausto emocionalmente, certamente ele deita e só vai dormir. Só vai dormir. Então, ao dormir, sem orar antes de dormir, não fez oração antes de dormir, não. Ele não fez uma oração: Senhor, me dá bolas de sono, não é nada disso. E isso é importante. Isso parece que é uma coisa sem importância, mas é central, essencial. Não para dizer que a gente não precisa orar, pelo contrário. Mas a intenção de Jacó não foi essa. Jacó só queria dormir, escapar de um dia exaustivo, de uma vida exaustiva. Deus se apresenta para ele no sonho. Deus se mostra para Jacó no sonho. Eu queria destacar duas coisas apenas aqui a respeito de como Deus se preocupa em dirigir a nossa vida, em guiar a nossa vida. Por que digo isso? Porque todas as pessoas precisam de direção, porque todas as pessoas precisam tomar decisões. Todas as pessoas. Não há ninguém que não precise tomar decisões. E o processo de tomar decisões muitas vezes é um processo difícil. A gente não sabe para onde caminhar, a gente vê os caminhos diante de nós e a gente precisa ouvir uma voz atrás de nós dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Quantas vezes a gente precisa tomar decisões e parece que as orientações não chegam, as direções que a gente precisa não chegam. Mas a primeira coisa é o estado da alma de Jacó. A primeira coisa que eu quero dizer para você é a respeito desse estado frágil, cansado, desgastado de Jacó, que só lhe faz pensar em dormir. Deus, mesmo que ele esteja se sentindo frágil, cansado da vida, Deus muitas vezes usa o nosso estado de fragilidade e as nossas vulnerabilidades para nos guiar no plano que Ele tem para a gente. Às vezes o próprio Deus nos coloca num estado de vulnerabilidade, porque quando a gente está tocando a vida, correndo a 1000 por hora, muitas vezes a gente vai tocando a nossa vida, os nossos planos, e não dá muito ouvido àquilo que Deus tem para nos dizer. Com frequência, Deus nos dá vulnerabilidade, nos faz estar vulneráveis, frágeis, para que a gente possa ouvir a voz dele. Nossas fraquezas, nossas dores, nossas fragilidades, nossos sofrimentos nunca devem ser encarados como ausência de Deus. Nunca, nunca. A Bíblia mostra um Deus que opera nos nossos momentos de triunfo, vitória, alegria,
e num Deus que está presente nos momentos de luta, de tristeza, de abatimento, de fragilidade. Mostra pessoas que amam a Deus, que amam a Ele, vivendo vitórias, como o escritor de Hebreus fala, conquistando, derrotando exércitos, conquistando povos, superando lutas, tendo seus mortos trazidos de volta, que são exemplos de triunfo, de vitória, como pessoas que sofrem, que derramam lágrimas, que perdem tudo, e ainda, em qualquer das circunstâncias, Deus está presente. Porque a gente vê aqui na história de Jacó, é Deus presente a despeito das vulnerabilidades, das fragilidades de Jacó. Momento da prova, momento da decisão difícil, até mesmo o momento da perturbação do coração dentro de vivendo um turbilhão intenso, é o momento em que Deus nos diz: agora para e olha para mim. A segunda coisa que quero lhe dizer é algo que às vezes nos passa despercebido, e por isso eu falei que Jacó dormiu sem fazer oração. Porque Jacó não pediu nada para Deus. Eu imagino que Jacó nem tinha consciência clara, talvez a grande aflição dele tivesse embotado, assim, nublado o seu raciocínio, a sua percepção espiritual, e o texto não diz que ele estava buscando a Deus. Então ele dorme, está com o seu texto aberto? Versículo 12, finalzinho do versículo 11. Se deitou ali mesmo para dormir e sonhou. O que ele viu no sonho? Uma escada cujo topo tocava os céus e os anjos de Deus descendo e subindo nela. Essa foi a visão no sonho de Jacó. E você, não sei se você é alguém que lembra dos seus sonhos, né? Lembra do que sonhou, né? Tem gente que não lembra, mas outros lembram, muita gente lembra do que sonhou. Então, a descrição aqui é como se Jacó estivesse vendo a escada à sua distância, não é? Porque o topo tocava o céu, para saber que o topo tocava o céu, ele tinha que estar tendo uma visão com uma certa perspectiva no seu sonho, não é isso? Mas como começa o versículo 13? Perto dele estava o Senhor. Você já parou para pensar que Deus não estava nem na escada, nem no topo dela? Deus não estava, porque o topo chegava aos céus. Então era de se imaginar, Deus está nos céus. Não. Deus não estava nos céus. Deus estava perto dele, perto de Jacó. Então a perspectiva que Jacó teve foi a escada, onde os anjos subiam e desciam, mas Deus ao seu lado. Então Deus começa a falar para Jacó. Jacó não perguntou nada para Deus. Jacó não orou, Jacó não que, podemos dizer, ele não, nesse momento ele não mostrou interesse nenhum. Mas e daí? E daí? Deus existe. Deus está vivo. Deus é alguém presente, com vontade própria, soberano, dono de tudo, Senhor, autônomo. Então, simplesmente, Deus decide: vou falar com Jacó. Alguns domingos atrás, eu preguei uma mensagem com o título que Jesus não precisa da nossa fé. E aqui mais uma prova disso, uma demonstração. Naquela mensagem eu preguei falando de alguns textos do Evangelho, mas aqui está uma experiência de alguém que não mostrou fé em Deus, mas a quem Deus amava, e em socorro de quem Deus veio. Essa é a segunda verdade que eu queria compartilhar com vocês, a respeito da necessidade que a gente tem da direção de Deus. Deus nos considera e nos guia não a partir das nossas qualidades, não a partir
do nosso desempenho, mas a partir da fidelidade, do amor e da graça dele. A iniciativa que dá rumo para a nossa vida não está na gente, está no Deus gracioso a quem nós servimos. Por isso a promessa que Deus fez lá em Isaías é a promessa que ele já tinha mostrado para Jacó, quando ele diz: olha, eu vou estar com você, eu vou estar com você, esse lugar onde você está vai ser dado a você, a sua descendência, eu vou te fazer voltar para cá. Não sei se Jacó gostou muito dessa ideia, porque voltar para a terra seria ter que reencontrar o seu irmão, mas a verdade é que Deus prometeu: vou trazer você de volta e a sua família será abençoada. Irmãos, Deus toma sempre a iniciativa para nos dirigir. De uns anos para cá, eu tenho pensado muito sobre isso e tenho tido o privilégio de compartilhar com vocês isso, porque tem sido muito importante para mim. É a certeza de que a gente não precisa de pedir a Deus para nos dirigir. Nós não precisamos pedir a Deus para falar para nós, para nos orientar. Não precisamos, porque Ele faz. Ele é alguém que tem vontade própria. Deus, irmãos, irmãs, em nome de Jesus, lembrem disso. Deus não é como os ídolos, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Deus é vivo. Deus está presente em cada momento da nossa vida. Não se afasta de nós. Lembre que os nossos pecados não afastam Deus de nós. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados constroem uma barreira que faz com que a gente não tenha condições de ter contato com Deus. Mas Deus está presente, interessado em nos dirigir, em nos orientar, em nos guiar. O que a gente precisa é estar sensível ao Deus. E mesmo no tempo da fragilidade, no dia da luta, no dia da dor, Deus vem e faz como fez com Jacó. Se fez com Jacó, uma pessoa que não estava buscando, mas a respeito de quem Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano dele, o plano era de Deus. Imagina para a sua vida e para a minha vida, que pela bondade e misericórdia de Deus temos buscado ao Senhor, com os nossos tropeços, com as nossas falhas, mas o Espírito Santo tem plantado no nosso coração o desejo de o conhecermos melhor, de buscarmos, de caminharmos com Ele. A gente tropeça, a gente erra muito, a gente peca todos os dias, várias vezes por dia, muitas vezes sem perceber, porque a gente é assim. Outras vezes nós somos teimosos, cabeça dura, fazemos aquilo que Deus diz para a gente não fazer, a gente teima. Outras vezes a gente tropeça por não perceber a tolice que estamos fazendo. Enfim, a gente erra muitas vezes, mas ainda assim Deus está do nosso lado. Queridos, Deus tem um plano. E eu queria mudar uma expressão que a gente usa muitas vezes. A expressão que a gente usa muitas vezes é: Deus tem um plano para a sua vida, não é? Não. Deixa eu mudar, tentar colocar isso numa perspectiva que me parece ser mais bíblica. Não é que Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano. E nesse plano está incluída a minha vida. Percebeu? Isso é muito melhor. Isso é muito melhor. Porque o plano é dele. Ele disse assim para mim: Alex, você é parte do que eu estou fazendo. Se você é parte integrante do que eu estou fazendo, é meu interesse guiar a sua vida. É meu interesse mostrar
qual é o seu papel, qual é a sua parte no plano que eu estou executando. E a coisa mais maravilhosa, gente, é que a gente tem a impressão que Deus tem um plano para a nossa vida. É muito fantástico isso, impressionante, porque embora o plano seja de Deus e a nossa vida, a sua vida, a minha vida seja incluída no plano dele, a gente sente, a gente percebe, Deus é tão maravilhoso, é tão amoroso, é tão cuidadoso, sabe tanto das nossas fraquezas, às vezes do nosso próprio egoísmo, que Ele nos dá a percepção de que o plano dele é para a nossa vida. Não é que o plano dele seja para a nossa vida, não é. O plano é dele e a nossa vida faz parte. Se o plano é dele, ele é o maior interessado em nos dirigir. E a Bíblia mostra assim. Quando Deus tinha alguma motivação especial, alguma razão especial para agir, ele vem em socorro, vem e escolhe uma pessoa, unge uma pessoa, move a história para realizar o que ele quer através das pessoas. E o que a gente aprende é que cada pessoa que se encontra com Jesus Cristo, se encontra porque o Senhor escolheu para fazer parte do seu plano. Hoje nós estamos aqui juntos, adorando ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Eu tenho certeza que todos nós temos problemas a resolver, decisões a tomar, muitos de nós dificuldades com as quais nós estamos lidando, que nós estamos enfrentando. E quanto mais pressionados nós estamos, mais a gente sente necessidade de direção e de amparo. Orientação de Deus para tomar as decisões. Lembre disso. Deus é o maior interessado em nos ajudar a tomar decisões adequadas. Ele usa os nossos momentos de fragilidade para que a gente possa ouvi-lo melhor. Portanto, quando a gente estiver abatido, quando a gente estiver se sentindo entristecido, certamente Deus está querendo usar aquele momento para falar com os nossos corações. Como o escritor C.S. Lewis falou uma vez, o sofrimento, com frequência, é o megafone de Deus. Deus usa os nossos momentos de dificuldade, de luta, para mostrar o que Ele quer realizar. Vamos dar ouvidos ao Senhor, vamos ouvir a voz do Senhor. E o mais maravilhoso é que Deus se interessa e de forma autônoma Ele vem na nossa direção para nos guiar. Deus está sempre perto de nós. Deus está sempre ao nosso redor. Deus está sempre disponível e interessado em falar conosco. A gente tem que fazer sintonizar a nossa percepção a respeito do que Ele está falando, do que Ele quer para nós. Isso é tempo da gente fazer isso. É o momento da gente reconhecer que em Cristo nós temos a bênção de fazer parte do grande projeto de Deus. A nossa vida é parte integrante do projeto de Deus. Na história de Jacó nós vemos isso, Deus agindo. E essa história, depois desse episódio, existe muitos quilômetros a serem percorridos na vida de Jacó. A próxima história mais famosa de Jacó é exatamente aquela de Jacó lutando com o anjo de Deus no Val, na passagem do rio Jaboque, em que ele tem o seu nome mudado de Jacó para Israel. Mas entre esse episódio do sonho da escada, em que Deus se coloca ao lado dele e diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão e de Isaac, e passaria a ser o Deus de Jacó, e eu vou te fazer voltar. Eu tenho um compromisso com você, Jacó. Eu tenho um compromisso com a sua vida. É o meu plano. A sua vida é importante para o meu plano. Não vou te deixar sozinho. E Jacó é uma cabeça dura, que nem eu e você. Quando Jacó acorda, o lugar aqui é a casa de Deus, é a porta do céu. Senhor, se o Senhor me acompanhar, se eu for bem sucedido,
em tudo que eu fizer, no meu caminho de ida, na minha volta, o Senhor será o meu Deus, eu te darei o dízimo de tudo, né? Parece certos crentes de hoje, né? Mas não precisava nada disso. Jacó não precisava fazer esse discurso, porque o primeiro discurso era de Deus. Deus tinha falado já: Jacó, eu sou o Deus da tua família, Jacó. Você é dessa família. A sua linhagem é parte integrante do meu plano. Não vou deixar você sozinho. Você vai, eu vou com você. O que acontecer lá, eu vou estar com você. E vou fazer você voltar. E aqui a sua descendência vai possuir essa terra. É compromisso meu, Jacó. E Jacó faz exatamente o que a gente faz, né? Então, Senhor, no meu livre-arbítrio, vou aceitar o Senhor como meu Deus. Não existe esse negócio, né? Não existe isso. A iniciativa é de Deus. Deus nos chama, Deus vem na nossa direção, Deus nos escolhe. Deus diz: eu estou com você. Eu quero que você esteja comigo. Eu estou com você. Se você ouviu o chamado de Deus na sua vida, se você ouviu o chamado do Evangelho, se você entendeu a mensagem do Evangelho, a mensagem que começa com o fato de que todos nós estamos perdidos, naturalmente estamos perdidos, por causa dos nossos pecados, por causa da queda dos nossos primeiros pais, nós herdamos essa tendência para o pecado, para cairmos. Se você compreende isso e compreende que Deus nos ama tão radicalmente, que providenciou uma maneira para que esse pecado não nos separasse dele, e que Ele mandou Jesus Cristo exatamente para que a morte de Jesus, o derramamento do sangue do justo, o único perfeito, sem pecado, pudesse satisfazer a sua justiça, a justiça de Deus, e que todo aquele que ouve essa mensagem e reconhece seus pecados e confia que a morte de Cristo foi o sacrifício perfeito e que isso está comprovado pela sua ressurreição dos mortos, e coloca confiança no poder perdoador e purificador do sangue de Cristo, tem a vida eterna. Todo aquele que crê e confia tem a vida eterna. Se esse chamado do Evangelho chegou ao teu coração, você reconheceu, entendeu que Jesus Cristo é Filho de Deus, é o Senhor de tudo, e consequentemente precisa ser o dono, não apenas Salvador, mas Salvador e dono da sua vida, é porque você percebeu o chamado de Deus, é porque você percebeu que a sua vida é parte do projeto de Deus, porque você percebeu que Deus tem um grande projeto e te inseriu nesse projeto. É o projeto do seu reino, que enquanto não está totalmente implantado, tem os seus sinais aqui no mundo, e esses sinais estão no meio do seu povo, onde Ele colocou a você e a mim, onde Ele enxertou a você e a mim. Se você percebe isso, não tenha dúvida de que nas perplexidades, na dificuldade, nas decisões complexas, nas aflições, quando você não souber se vai tomar o caminho da direita ou da esquerda, você vai ouvir atrás de você uma voz dizendo: meu filho, minha filha, esse é o caminho é esse, ande por ele, não vou te deixar batendo a cabeça na parede, tateando no escuro, esse é o caminho, ande por ele. E aí, quando percebemos a direção de Deus, aí então está o nosso papel: obedecer, fazer aquilo, nos rendemos a Ele, como nos rendemos lá naquele primeiro dia quando ouvimos o Evangelho, naquele momento em que entendemos o Evangelho de Cristo e dissemos: Senhor, eu não sou dono mais de mim, eu sou dona mais de mim, eu sou teu, eu sou tua. E aí, quando você ouvir a direção de Deus em momentos específicos da sua vida, renove aquilo que aconteceu lá no início, e lembre, você não é Jacó, você é alguém que tem consciência da presença de Deus do seu lado, você é alguém que, pela graça de Deus, tem a convicção dada pelo Espírito Santo de que Ele está te dirigindo, Ele dirige os seus passos. Se coloque diante de Deus com gratidão, com confiança, renove a sua confiança. Se estiver com o coração abatido, aflito, converse com Ele.
Abre o coração com Ele. Se na história de Jacó, que não tinha nenhum interesse em conversar com Deus, Deus, para realizar os seus planos, foi em busca de Jacó, você colocou ao lado dele e disse: eu sou o Senhor. Olha eu aqui, dorminhoco. Olha eu aqui. Eu estou aqui, do seu lado. E dirá para você, que é o templo do Espírito Santo, o lugar onde Deus mora. Jacó falou assim: esse lugar, quão terrível esse lugar, é a casa de Deus, é a porta do céu. Não, a gente não pode dizer isso a respeito desse lugar, não é? A gente pode dizer que esse lugar, que somos nós, que é você, que sou eu, esse lugar é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus, onde o Espírito de Deus mora, onde Ele está presente. Então, quebrando seu coração, agradeça a Ele pelo que Ele fez por você, renove a sua caminhada de obediência a Ele, porque Ele está perto, Ele está interessado em mostrar a sua vontade para você. Vamos orar?